Oi pessoal, Daniel aqui e hoje eu vou falar sobre um filme que eu não assisti exatamente recentemente, eu assisti pouco depois que ele foi lançado, né, na plataforma da Amazon, a Prime Video, que é o Vastidão da Noite. Mas eu percebi que seria interessante eu falar porque, ao meu ver, é, é o filme mais especial que eu vi desse ano de 2020. Primeiro, para começar a falar sobre ele, eu vou dizer que não é bem a história do filme que faz ele ser especial, né? É mais o jeito que ele foi feito e com as limitações que ele tem. Então, o filme, ele se passa nos anos 50 e ele segue esses dois personagens, né? Uma é a Faye, que é uma operadora de telefone, e o outro é o Everett, que é um radialista. Um dia acabam aparecendo uns barulhos estranhos ali na cidade e algumas pessoas ligam, né, para Faye dizendo que querem falar no rádio e eles contam que eles sabem alguma coisa sobre o que está causando esses barulhos e esses blackouts que estavam acontecendo ali. Presta homenagem a alguma série de mistério e ficção científica clássicas como Arquivo X e principalmente Twilight Zone, né? Além da imaginação. Logo no início eles fazem um tributo a Twilight Zone, que tem a voz do Rod Sterling falando aquelas coisas misteriosas que ele falava, tipo museu da imaginação, quinta dimensão, coisas assim. You were entering a realm between clandestine and forgotten, a slipstream caught between channels, the secret museum of mankind. Que ele costumava, né, falar no Twilight Zone e vai tendo um close-up numa TV que tá passando uma série em preto e branco. E aí, logo depois, muda pro filme. Bem interessante, né? O jeito que eles abrem. Se você não conhece, né? Twilight Zone é uma das primeiras séries americanas que fizeram sucesso e é uma série seminal que até hoje tem várias influências dentro da cultura pop americana. E até teve uma nova versão, né, da série na Amazon Prime também, com o Jordan Peele apresentando, que é o diretor de Get Out e Us. Então, dessa maneira, o filme cai, né, no rótulo que eles gostam de dar de sci-fi retrô, porque faz referências, né, a esses filmes mais antigos de ficção científica, séries antigas e coisa e tal. Então, dito isso, a história desse filme ela já foi feita várias vezes, né, no próprio Twilight Zone, Arquivo X tem várias. É, uma famosa é Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que também foi uma das maiores influências para esse filme. E é a sua típica história de abdução alienígena. A maneira com que ele foi feito que foi a coisa que mais me encantou, porque ele tem essa trama, né, super intergaláctica, que ele podia ter exagerado bastante. Na verdade, ele não podia, porque ele estava com um orçamento bem apertado, mas ele deixou bem contido. E não apenas contido, e com orçamento baixo, mas também caprichado dentro do que ele poderia fazer ali. Então, um exemplo que eu posso dar, numa entrevista que eu assisti, né, com os atores desse filme, perguntar para ele como é que o diretor apresentou para eles, né? Aí eles falaram que o diretor chegou para eles e falou que seria como se o Richard Linklater fizesse um filme de alienígena, um filme de abdução. E o Linklater, ele é o cara que fez aquela trilogia do antes, né? Antes do amanhecer, antes do pôr do sol, antes da meia-noite. E fez também aquele filme Boyhood, que concorreu ao Oscar uns anos atrás, eu não lembro se ganhou alguma coisa. E nos filmes do Linklater, principalmente na trilogia do Antes, você tem principalmente duas pessoas andando e conversando o filme inteiro, sabe? E isso é o que você mais vê nesse filme, o Vastidão da Noite. Ele faz isso de um jeito bem elaborado e ele escolheu um caminho meio difícil, né, de fazer esse filme, que eu acho que é o plano sequência. Tem muito plano sequência nesse filme, muito tracking shot.
O perigo de você fazer um plano sequência é que se você errar, aí você tem que fazer tudo de novo. E as pessoas pensam mais no lado dos atores, né? Mas tem o pessoal técnico, o pessoal do som, o pessoal da luz, né? O pessoal da câmera. Ninguém pode errar, que senão uns 10 minutos de trabalho você perdeu. E eu sou estudante de audiovisual, né? Então eu sei o que eu tô falando, porque quando a gente tá fazendo filme, até umas sequências de 30 segundos, 20 segundos, se qualquer pessoa errar, é um saco que você tem que fazer de novo. Às vezes a gente fica um dia inteiro para conseguir 30 segundos de filme, sabe? E eles fizeram planos sequências enormes de 20, 30 minutos. E eu vi o ator falando que ele ficou suando, porque ele tinha que andar, falar, fumar um cigarro, e ele ficou com medo de errar, né? Até a parte dele fumar o cigarro, disse que ele ficou suando lá na hora, porque aí o trabalho do pessoal da luz e do som ia ser todo perdido, ia todo mundo pegar no pé dele. Mas quando você consegue, né, fazer direitinho esse plano sequência, o resultado é espetacular e é uma delícia de assistir. Tem um plano sequência com a personagem da Faye, que eu fico imaginando aquela atriz, o tanto que ela treinou só para mexer naqueles negócios de, né, de operadora, naqueles fios, aquela fiação toda, o quanto que ela treinou antes para conseguir fazer essa cena direito. E quantas vezes ela teve que fazer, vai saber, né? E ele encontrou algumas soluções práticas que ajudaram ele, né, na realização desse filme. Eles gravaram, né, em uma cidadezinha do Texas, né, Whitney, e eles falam que o pessoal de lá foi muito colaborativo com eles. O pessoal das lojas, né, eles tiraram tudo que é eletrônico, né, mais novo, para ter aquela cara de anos 50, tiraram tudo das vitrines das lojas, né, para colaborar na produção do filme. Perguntavam para eles se eles precisam de alguma coisa, né, para gravar. Então isso é muito interessante, né, quando o pessoal ajuda, né, a produção. E tem uma cena muito interessante que você fica pensando, nossa, isso daí deve ter sido difícil de fazer. Na verdade, o diretor, ele tinha uma GoPro, e aí ele deu pra um... que é um tracking shot, né? O track shot que tem no meio do filme, que mostra a cidade inteira. Então ele deu pra um garoto de 18 anos e falou assim pra ele: ó, você vai dirigir aqui pra mim e você vai gravar a cidade enquanto você tá dirigindo. E grudou, né, a GoPro no carro dele, e foi assim que foi feita aquela cena. Muito interessante. Outra curiosidade interessante é que o diretor, ele andou juntando dinheiro por vários anos, né, para conseguir fazer esse filme, que ele estava fazendo comerciais para um time, acho que era o Oklahoma City, os comerciais, e foi juntando dinheiro, e quando chegou na soma de 700 mil, que é uma coisa bem modesta, né, para filmes lá nos Estados Unidos, ele chegou e falou, bora fazer, né? E eles conseguiram terminar a produção daquele filme em apenas 3 semanas. Depois ele ficou um ano, né, editando o filme, e foi uma edição bem caprichada. Uma curiosidade sobre a edição é que ele teve que gastar, né, uma boa parte desse orçamento para retirar a ponta, a linha de 3, né, do ginásio de basquete, porque ainda não existia a linha de 3. É o tanto que ele estava comprometido, né, com o quanto esse filme ia ser caprichado, porque se fosse eu nunca ia perceber, que eu não sou muito fã de basquete, mas todo mundo ia olhar, olha, anos 50 não tinha, hein, linha de 3. Então, essas coisas da produção do filme me encantaram, mas e quanto ao filme em si, vamos lá. Como o orçamento foi bem limitado, ele teve que segurar o filme com a habilidade dele com a câmera e com a habilidade dos atores, que foram espetaculares nesse filme. A habilidade dos principais e dos outros personagens de entregar os diálogos de uma forma que fosse intrigante foi determinante para o filme, porque ele se pauta todo nesse mistério, né, dos OVNIs, se são OVNIs mesmo, se são alienígenas, o que que é isso, o que está acontecendo, né, essa noite. E o filme, ele realmente se passa, né, só em uma noite. Eles levam
né, esse título Vastidão da Noite bem a sério. O que é um pouco arriscado, né, para um filme de orçamento menor, porque para gravar de noite é bem mais caro, porque você tem que gastar mais, né, com iluminação e tal. E às vezes o filme fica muito escuro. Eu acho que é em boa parte por causa dessa limitação. Mas na maioria do tempo tá tudo bem iluminado e tal, é só algumas partes que dá para perceber mais. Então, resumindo a ópera, é um filme muito bom. Você não vai esperando, né, um Independence Day da vida, que não vai ser, mas é um filme que funciona muito bem. O mistério é bem intrigante, deixa a gente, né, bem curioso para saber o que vai acontecer, o que essas pessoas vão falar e tal. Se você não assistiu ainda, ele está disponível, né, na Amazon Prime, que comprou os direitos do filme. Se você tem o serviço disponível, vai correndo assistir. E foi isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam de Vastidão da Noite, caso vocês tenham assistido. E até a próxima. There's something in the sky.